Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor. Eu sou Danilo Coelho e hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem quer parar de gastar dinheiro com semente e manter aí, perpetuar aquela espécie que você gostou bastante durante seu cultivo. Então já senta o dedo no like, ativa o sininho, já compartilha esse vídeo com um amigo seu aí que quer saber um pouquinho mais aí como parar de gastar semente e não esquece de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Então, o passo mais importante para você continuar perpetuando a sua espécie é você aprender o que é clone. Então, nesse vídeo, a gente não vai fazer na prática, a clonagem ali da planta. A ideia é a gente falar sobre a perpetuação, como que a gente faz para parar de gastar com semente. Então, aqui a gente tem algumas plantas vegetativas, A gente está aqui no meu cultivo indoor, cultivo autorizado pela justiça, para a gente fazer a extração aí e o desenvolvimento do óleo, para ser utilizado. E aqui hoje a gente vai mostrar, essa espécie que vocês estão vendo aqui atrás é uma espécie que eu já cultivo há 3 anos. Então eu comecei ela lá atrás com semente, fiz a seleção, para ver qual que era a planta mais forte entre aquelas sementes que eu estourei. E depois disso eu venho perpetuando através de clone, Você pode, por exemplo, ter uma madre para você tirar clone, ou você pode fazer que nem eu, que tira o clone do clone, Eu vou rodando aí essas plantas em vez de ter uma planta madre. Eu prefiro fazer dessa forma porque o espaço que eu tenho hoje para ter uma planta madre teria que ter uma outra estufa, E nesse momento eu não tenho a disponibilidade nem de espaço, Porque já está bem apertado aqui o meu ambiente de vegetação. Primeira coisa, Se você quer escolher uma planta madre, você pode escolher ela já da semente, Então, por exemplo, você comprou ali 10 sementes, germinou todas elas, e você vai ver qual a planta que está mais forte dentre elas ali, Qual cresceu mais, qual germinou primeiro, qual tem as folhas mais desenvolvidas, que não teve estresse e tudo mais. Essa planta, é uma boa escolha para tornar madre. O que é uma planta madre? É uma planta que nunca vai entrar em floração. Você sempre vai deixar 18 horas de luz e 6 horas de escuridão, e enquanto isso, ela vai ficar sempre crescendo. Então, conforme ela for crescendo, eu consigo vir aqui tirar os galhos dela e fazer clone, e ela vai continuar nascendo novos galhos. Então eu tenho, sempre quando eu precisar, eu tenho aquela planta ali onde eu posso tirar meu clone. Para pessoas que têm cultivo grande, um cultivo ali que sempre está precisando ter clones novos, é bem importante ter uma madre. No meu caso, que tenho apenas uma sala de vegetação e uma de floração, eu prefiro fazer a rotação. Então essas plantas aqui, por exemplo, elas estão no momento exato para a gente tirar os nossos clones, Já tem várias ramificações aqui, tá quase para entrar em floração, Eu tô quase para mudá-las de sala. E aí, daqui a alguns dias, eu vou começar a tirar alguns galhos daqui para transformar essas plantas em clone. Então eu não vou escolher apenas uma planta, eu vou tirar um pouquinho de galho de cada planta dessa, porque todas elas já são idênticas, todas elas já vieram da mesma semente, Elas vieram de uma semente única. Dessa semente eu comecei a fazer os clones e a partir daí eu fui fazendo clone de clone. Então, tanto na hora da gente escolher a madre, por exemplo, se eu quiser pegar um clone aqui e transformar isso em clone madre, eu posso. Eu posso pegar esse clone, enraizar ele, pegar esse galho, transformar ele num clone, enraizar ele, e esse clone eu nunca vou colocar ele para florir. Vou deixar ele sempre vegetando para ele ser ali a minha base de clones, Eu ter sempre aquela planta para poder ir tirando. O que você precisa se atentar na hora de escolher um clone? Seja ele para virar uma planta madre, ou seja ele para começar a vegetar e depois florir. É um galho que seja forte, Então aqui a gente tem um bom exemplo. Aqui nessa planta eu tenho um galinho de baixo, que é um galinho mais fino. Ele já tem aqui os 3 nós, Eu tenho o primeiro nó aqui, tenho o segundo nó aqui em cima e o terceiro nó. Então eu já poderia fazer um clone dele, mas é um galho muito fraco, A chance desse clone aqui demorar para enraizar, depois que ele enraizar, a planta demorar para se desenvolver, demorar para crescer, é muito grande. Diferente desse outro galho aqui, que já é um galho muito mais forte, é um galho mais grosso, tá maior, Eu posso cortar ele aqui para fazer o clone, só que na hora de fazer o clone eu posso diminuir esse galho pela metade, para não ter um clone tão alto. Mas se você gosta de fazer clones altos, você também pode utilizar todo ele. Uma das maiores importâncias ali de você conseguir ter um clone saudável, seja ele para virar uma madre, como eu falei, ou para continuar perpetuando ali, continuar girando o seu ciclo, é escolher galhos fortes. Então eu nunca faço clone de um galinho pequeno desse.
esse galinho aqui basicamente ele vai para o lixo ou para uma compostagem, porque até na planta eu não vou deixar ele, porque ele vai ficar tirando energia da parte mais importante, que é a parte de cima. Isso a gente fala em outro vídeo ali, que é pré-floração. Mas aqui é isso, a gente, para escolher um clone, sempre clone forte. E o porquê que a gente escolhe fazer clone e não sempre ficar, né, comprando sementes ali? Pela estabilização genética, né? Se a gente fica sempre germinando, cada semente é uma espécie única, basicamente. Se você cultivou aquela semente e você não fez clone dela e ela morreu, né, ela foi colhida ali e tal, você nunca mais vai achar uma planta exatamente igual a ela. Você pode comprar a semente do mesmo banco, da mesma espécie, mas elas vão ter cargas de DNA diferente daquela que você cultivou. Por isso é sempre importante você fazer clone, né? Então, é a primeira vez que eu vou cultivar. Coloquei a sementinha no vaso, começou a crescer. Antes de colocar essa planta para floração, eu vou tirar um clone dela. Porque se eu florir ela, se eu gostar dessa planta, para eu ter ela novamente, eu tenho que ter um clone. Eu não tem como eu perpetuar ela sem o clone, né? Então eu acabo perdendo ela. Então estabilização genética é a melhor coisa. E a questão, né, hoje eu cultivo uma espécie só por conta, basicamente, do meu remédio, porque eu sei que sempre que eu for fazer o meu óleo, ele vai estar idêntico. Eu não vou ter variações de óleo, eu não vou ter um óleo com mais THC, outro com mais CBD, né, e cada colheita um óleo diferente. Aqui o meu óleo ele vai estar sempre idêntico, por eu estar perpetuando sempre a mesma genética, né? Então, claro, quero ter 4 espécies, 5 espécies no meu cultivo, tranquilo, não tem problema nenhum. Tudo depende do que você busca no seu resultado final. Como o meu é fazer sempre um óleo estabilizado, no meu caso, a melhor parte, né, a melhor forma é eu cultivar uma genética única e ir mantendo esses clones aí sempre acontecendo. Então, como vocês puderam ver, não é tão difícil a gente fugir da semente, né, e a gente manter uma qualidade, a não ser que você queira cada vez ali ter um saborzinho diferente, uma onda diferente, aí realmente você vai estar sempre buscando genéticas novas. No meu caso, já conheço bastante genética, já fiz algumas seleções e eu gostei bastante dessa Queen Cycle aqui, e é quem eu estou perpetuando aí por um tempo e ainda vou levar ela aí por mais um tempo com certeza. Isso aqui poderia ser uma madre, não tem problema nenhum, a única coisa é que eu ia ficar tirando galho e ela ia continuar vegetando, mas no meu caso eu tiro o clone do clone para ir perpetuando e para mim acaba sendo mais fácil no meu dia a dia. Como vocês puderam ver, é algo bem simples de fazer. Claro, a gente precisa ter 2 ambientes, né? Um ambiente sempre com 18 horas de luz e um outro ambiente para estar florindo em 12 horas de luz, né? Você não consegue fazer clone se você não tiver 2 ambientes. Não necessariamente precisa ser 2 quartos, que nem eu tenho aqui. Quando eu comecei o meu cultivo, comecei numa estufinha, logo depois eu passei para um armário de cozinha. O meu armário de cozinha era a floração e embaixo da minha pia da cozinha foi onde eu comecei minha vegetação. Então eu fazia o clone, colocava ali embaixo da pia e deixava 18 horas de luz. Mesmo que o clone não crescia tão rápido, eu não precisava ficar gastando com semente. Então, ter um cantinho na sua casa onde você consegue colocar o clonezinho ali e uma luz, nem que seja fraca, de 20 watts, 10 watts ali em cima dela para dar 18 horas de luz, você consegue fazer esse ciclo perpétuo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu para aprender aí bastante como a gente faz para economizar um pouco de dinheiro aí nessa seleção, né, nessa compra de semente. Então não esquece de deixar o like, né, ativar o sininho, é muito importante para você receber a atualização aí toda vez que a gente lança um conteúdo novo. Para quem já acompanha a gente no canal, vocês podem ver aí que a gente está com bastante conteúdo toda semana, né? Tá saindo os vídeos de sexta-feira, tá tendo as nossas lives de quarta-feira, tem o Talks Indoor, né, que tá saindo na segunda-feira, né? Então a gente tá criando bastante conteúdo para sempre estar disseminando essas informações de qualidade para vocês. Então comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, né? Se ficou alguma dúvida também, bora trocar uma ideia. E também se vocês têm algum tema que vocês ainda não encontraram aqui no nosso canal e que gostaria que a gente gravasse por aqui. E até mais!